Nesse tempo de pandemia, para ficar saindo para comprar pão todo dia não dá, né? Raramente eu como pão. Eu faço mais cuscuz. Então eu vou ensinar para vocês como eu faço meu cuscuz, que ele é muito turbinado. Acho que ninguém faz um cuscuz igual o meu. Então vamos lá. Eu guardo os meus ingredientes aqui nos vidros, porque eu não gosto de guardar em vasilha de plástico. Eu vou mostrar para vocês o que eu coloco, mas eu vou deixar escrito porque é muita coisa. As colheres que eu uso de medida é aquela ali, colher de sopa e colher de sobremesa, tá? Eu vou começar a fazer. A primeira coisa que você tem que fazer, antes de tudo, é hidratar o flocão. Coloquei aqui nessa vasilha de vidro 6 colheres de flocão. Tem flocão sem glúten, esse que eu uso é o Maratá. Tem que olhar atrás, né? Olha lá, não contém glúten. Depois de colocado as 6 colheres de sopa de flocão, colocar meio copo americano de água. Colocou água, primeira coisa, hein? Mexe e é para hidratar. Ele tem que ficar 10 minutos no mínimo para hidratar. Hidratar o flocão. Assim como você vai fazendo as outras coisas, automaticamente já vai passar os 10 minutos. Eu uso essa colherzinha de sobremesa, não precisa ser muito cheia. Então são várias coisas que eu vou deixar aí na descrição que eu coloco, cada um coloca. Então, por exemplo, aqui é amendoim torrado. Eu vou e coloco aqui no mixer, aquele mixer ali que é muito bom, que eu ganhei de presente. Tudo sem sal, tá? Quando você for comprar, você não pode comprar nada com sal. Amêndoa torrada. 3 castanhas do Pará. Nozes. Nozes eu coloco um pouco aqui e um pouco lá direto, lá para ela ficar em pedaços. Semente de abóbora torrada. Semente de abóbora é bom que tem muito zinco, que é para o sistema imunológico. Semente. Castanha de caju torrada. Tudo sem sal. Linhaça dourada. Não precisa ser uma colher de sobremesa não, pode ser um pouquinho só de linhaça dourada. Batidinha rápida. Batidinha rápida, olha como ficou. É uma farinha com vários nutrientes. Tem aqui proteína, tem sais minerais, tem um monte de coisa. As oleaginosas são muito boas para a saúde. É bom consumir. Aí eu vou e coloco aqui nesse cantinho, ó, as oleaginosas. Agora vamos para o capítulo das frutas. Eu tenho aqui damasco, ameixa, cranberry, banana, maçã. Vou picar 2 damascos, 2 ameixas secas, sem caroço, e vou colocar 1 colher de sobremesa de cranberry. Picado, como já passou os 10 minutos, eu vou colocar essas frutas secas lá no flocão e misturar também com aquela farinha que eu bati. Ele já está hidratado, já passou os 10 minutos, eu vou misturar aqui aquela farinha das oleaginosas com os pedaços de nozes e vou colocar aqui o damasco, a ameixa e o cranberry. E vou misturar. Maçã e bananas descascada e picada. Eu vou colocar, ó, o flocão já está crescendo. Eu vou colocar agora 3 colheres de sopa de coco ralado sem doce. 3 colheres de sopa. Já está bem hidratado, pode ver que como é que eu coloquei o coco. Ele está bem hidratado. Agora eu vou começar a colocar os outros tipos de farinhas. 1 colher de sopa de tapioca. Ela já é hidratada. 1 colher de sopa de farelo de aveia sem glúten.
uma colher de sopa de flocos de quinoa, meia colherzinha de erva doce, uma colher de café de canela em pó. Agora eu misturo. Mas agora eu vou colocar o açúcar. O açúcar costuma puxar e umedecer. Eu uso ou açúcar de coco ou açúcar mascavo. Hoje eu vou colocar açúcar de coco. Se for açúcar de coco, são 3 colheres de sopa de açúcar de coco. Se for açúcar mascavo, são 2 colheres, porque o açúcar de coco ele adoça um pouquinho menos. Antes de colocar a massa aqui do cuscuz, tem que untar a parede com manteiga. Eu dou uma esquentadinha nela. Esquenta rapidinho. E com a manteiga, um pedaço de manteiga da geladeira, eu vou passando aqui. Assim. Olha lá. E vai untando a cuscuzeira sem água. Depois coloca 1/4 de água. Mais ou menos por aqui, ó. 1/4 de água. Porque na hora que ela ferver, se pôr muita água, ela vai molhar o cuscuz em cima. Eu pego um pouquinho de cravo da Índia e um pouquinho de erva cidreira e coloco no fundo da água, que aí ela vai, quando ferver, ela vai soltar o aroma para o cuscuz. Eu não estava seco, olha como ele umedeceu. O açúcar tem que ser a última coisa. Ó, agora eu coloco ainda sem as frutas aqui, essa coloco aqui. Agora naquele outro é que eu vou misturar as frutas, porque ela pode tampar esse buraco aqui na hora que ela derreter. Então eu deixo assim. Lembra da maçã e da banana que eu piquei? Estão aqui. Agora eu vou juntar um pouquinho de queijo. Pode ser queijo mussarela ou pode ser queijo Minas. Maçã, queijo e banana picados. Coloca-se aqui. Vocês olha como ele fica. Por isso que tem que deixar um pouquinho lá no fundo já. Porque aqui, ó, o açúcar ele vai umedecendo a fruta. Como já tinha um pouquinho, agora eu coloco o resto aqui. Eu vou colocando. Eu coloquei tudo. Agora eu coloco aqui meia colherzinha de sopa de manteiga. Agora é só tampar, acender o fogo e deixar por 10 minutos, exatamente 10 minutos. Eu deixo 5 minutos em fogo alto e depois de 5 minutos eu abaixo o fogo. Eu desligo e está pronto. Vejam só. E é muito nutritivo. É muito. Você come agora de manhã, só vai ter fome quase na hora do almoço. Veja bem como fica, gente. Aí você coloca no prato, olha. Aqui tem um monte de nutriente, como vocês viram. Proteína, sais minerais, oleaginosas. É muito mais nutritivo do que o pão. E não tem glúten. O problema do pão hoje é que o trigo tem muito glúten. No tempo de Jesus não tinha tanto glúten, mas eles fizeram aperfeiçoamento genético para lucro econômico. Então hoje o trigo tem 400% mais glúten do que na época de Cristo. Então, e o glúten ele vai deixando barriga, vai inflamando você por dentro. É bom evitar o glúten. Faça aí o cuscuz turbinado aí na casa de vocês. E eu vou deixar esses produtos eu compro no Armazém Santa Filomena ou no Armazém São Vito. Eu vou deixar aí digitado aí a receita e onde eu compro. Dá para comprar pelo site. E também você pode fazer, em vez de você usar as 6 colheres de sopa de flocão, você pode colocar 3 de flocão e 3 também de flocos de arroz, que lá é flocão de milho, você pode colocar 3 de flocão de milho e 3 de flocão de arroz, que o flocão de arroz também não tem glúten.
Olha lá. Também uso chia, mas a chia você tem que hidratar ela antes. Então naquela primeira água, quando você for fazer, você pode deixar um pouquinho de chia e semente de girassol hidratando naquele meio copo de água que você coloca, entendeu? Se você quiser, porque a chia tem que hidratar. Quando hidrata, ela vira uma geleinha. Essa aqui eu vou usar amanhã. Eu lembro que o tempo de preparo, você vai gastar mais ou menos uma meia hora. Então você pode fazer de noite, deixar o cuscuz pronto na geladeira e no outro dia, na hora de trabalhar, você só coloca por 10 minutos no fogo. Eu uso cuscuzeira de aço. É melhor que de alumínio, que o alumínio ele vai soltando metal ao longo do tempo. E o aço inoxidável não. Então se você for fazer sempre, é bom você investir numa cuscuzeira de aço. Essa daqui é da Tramontina. É uma cuscuzeira que dá para 3 pessoas. Não é grande, é uma cuscuzeira média.